Meus amigos, para quem não sabe, eu sou cristão há 19 anos. Desde os 7 anos que eu sou cristão. E, assim, eu já fiz vários vídeos sobre o cristianismo, sobre as minhas opiniões, o que eu penso em relação a isso, a minha vida, a minha história, né? E no caminho cristão, tem coisa que você pode até tolerar até um certo ponto, até relevar e tolerar, mas tem coisa que não dá para tolerar. Tem coisa que é bem grave que se você tolerar, você está agindo contra seus princípios e contra seus valores. Diante disso, diante disso, eu quero deixar bem claro o, o erro grave que o Nando Moura cometeu, né? E por que, que eu não posso tolerar esse erro. E também sobre o Marcelo Brigadeiro, né? Eu ainda não sei qual o título que eu vou colocar nesse vídeo, mas eu vou arrumar um. Mas é o seguinte, até o momento, a briga entre o Nando e o Marcelo Brigadeiro era mais sobre o caráter, tinha briga sobre o caráter, mas era mais sobre a questão de investimento. E eu não tenho muito conhecimento nisso, sabe? Essa não é a minha área, quem entende disso é meu pai. Mas eu não entendo, sabe? Então eu não podia falar nada, sabe? É claro que eu via que o Nando divulgava em verdades, tanto o Nando quanto o Marcelo divulgavam em verdades um ao outro. Inclusive, para quem acha que o Marcelo está só divulgando verdades sobre isso, tá muito enganado. Eu encontrei uma coisa que o Marcelo Brigadeiro divulgou que não é verdade, que é aquele negócio dele ter mostrado, né? Quem pode conferir lá no vídeo dele, né? Que é enfim, quem comprou o Will, né? Eu não sei se é um banco, sim, mas quem comprou o Will, o FGC não vai ser assim. Eu pesquisei no chat GPT e quem comprou o Will antes da aquisição do Banco Master vai ser ressarcido pelo FGC sim. Podem procurar no chat GPT que tem isso sim, sabe? Que quem comprou o Will antes dele ser adquirido pelo Banco Master vai sim ser ressarcido. Pode ser ressarcido em até tipo, em 250 mil de cada um, né? Dependendo do caso, né? Então isso foi uma verdade que eu encontrei do Marcelo Brigadeiro divulgando, né? Mas eu não tô aqui para falar do Marcelo Brigadeiro, e sim do Nando, sabe? Ah, e só mais uma coisa sobre o Marcelo Brigadeiro. Eu ainda continuo achando bem grave, né? A questão dele se omitir para tudo que o MBL faz. E tá fazendo não só com o Nando, mas com outros integrantes, ex-integrantes, né? E eu continuo achando bem grave isso. Mas eu não me descrevi nem do Nando nem do Marcelo. Para quem não sabe, sim, eu sou inscrito do Nando e do Marcelo Brigadeiro e também do André Grandes, sabe? Mas enfim, eu vou falar um negócio em relação ao Nando. Por que, que eu não posso tolerar o erro que o Nando cometeu? É o seguinte, gente. O Nando, ele já falou várias vezes que ele se sente sozinho, ele, enfim, ele fala que tá sozinho, que ninguém gosta dele, que ele é o único que cobra políticos, né? Mas infelizmente, enfim, a máscara dele, né? Eu acho que tá, tipo, não vou dizer que é uma máscara, mas sim que ele tá deixando de ser um cara de princípios e valores, ou ele nunca foi, né? Mas eu acho que ele foi sim, tá deixando aos poucos de ser um cara de princípios e valores e tá se afogando no ódio, sabe? Porque, assim, eu sempre achei o Nando um cara que demonstrava sua insatisfação, né, com tudo o que estava acontecendo, mas eu achava que no fundo ele era um cara enfim, que realmente estava disposto a ajudar os outros, a fazer a vontade de Deus e tal e tudo. Mas realmente Cristo nunca ensinou esse ódio que ele fica espalhando, né? Essa raiva toda. Ele nunca ensinou a fazer isso. Isso eu concordo com o Marcelo. Mas a questão não é essa. A questão é que o Nando, ele divulgou um cara, né, que é o Henry Montana. Ó, mais uma vez, quando eu coço assim, é porque tá coçando mesmo, não é porque eu tô mentindo nem nada, tá bom? Eu sempre tenho que ficar repetindo isso, porque senão vem uns caras aí que vem me falar essas coisas, vem dar porque, você tá se coçando aí, então você tá mentindo. Não, nada a ver. Mas assim, o Nando,
Eu achava ele um cara de caráter, mas ele se provou que ele realmente não tem Cristo, sabe? Como como seu como seu guia, sabe? Por que eu tô falando isso? Não é só pelos vídeos de raiva, não, não é por isso. É porque ele divulgou um cara que realmente é contra Israel e a favor da Palestina. E cristão não pode ser antissemita, sabe? Diante disso, dói muito falar isso. Eu não queria ter que falar isso porque eu gosto muito do Nando, eu gosto bastante dele. Mas eu não posso ficar tolerando uma coisa dessas, do Nando divulgando um cara que é que fala que o bicho é brabo, que lembra ele mais novo enfim, e que falou, né, em um vídeo de 4 meses atrás que ele é pró-Palestina e contra Israel, porque cristão não pode ser antissemita, sabe? Cristão não pode. Por que não? Porque Jesus veio de Israel. Claro, né, eu não tô passando pano para Israel, né, falando que Israel é perfeito, nada disso. Mas não faz sentido um cristão ser antissemita, entende? Por quê? Porque Jesus nasceu de Israel e ele vai restaurar Israel, tá bom? Diante disso, diante desse erro grave, essa coisa grave que o Nando Moura cometeu, eu vou dar uma semana pro Nando se retratar, pro Nando falar que errou e pro Nando se corrigir. Eu tenho que dar uma chance para ele. Se ele não fizer isso em uma semana, eu vou me desinscrever do canal dele. Palavra de honra. Não, não significa que eu vou parar de acompanhar os vídeos, mas vou me desinscrever do canal dele. Porque isso não dá para tolerar. Tolerância tem limite. Igual um streamer falou comigo, ó, tolerância tem limite. E realmente tem. Eu não posso tolerar uma coisa dessas. É um erro muito grave. Tanto que, se vocês verem na Bíblia alguém que erra assim, alguém que comete um erro grave desses, né? De enfim, vira o cão, mano. Deus vira o cão com a pessoa. Tem um profeta, o cara é profeta ainda, um profeta do Antigo Testamento, que ele desobedeceu a Deus e comeu na casa de um outro profeta, né? Que, enfim, de um outro profeta e ele não podia comer nada. Aí o que que aconteceu? Deus foi lá, enviou um leão e matou esse profeta, matou esse profeta. Isso significa que ele foi para o inferno? Não. Não significa que ele foi para o inferno, porque isso é só questão da obediência, não questão da salvação. Mas olha o que Deus fez. Um profeta chegou e, e desobedeceu a Deus. O cara era profeta. E Deus foi lá e enviou um leão e que matou o cara. Matou o cara. O leão não comeu, não estraçalhou ele, nada disso. Ele só matou mesmo. Procura lá em Reis. Tá lá a passagem. Ele só matou mesmo. E depois ele ficou lá, mano. Ficou lá. Não atacava ninguém, não atacava as pessoas que chegavam perto nem nada, mas ele ficou lá, perto do corpo, né? O outro profeta que falou pra comer na casa dele, ele foi lá e enterrou o, o profeta que morreu. Então, Nando, isso não dá pra tolerar. Você tem uma semana. Se você não se retratar e não falar que errou e não reconhecer o erro em uma semana, eu vou me inscrever no seu canal. Porque isso não dá pra tolerar, Nando. Não dá. Não dá pra tolerar você divulgando um, um canal de um cara que é abertamente pró-Palestina e contra Israel. Fica o recado.